Retomando, senhores e senhoras, o item 6 da pauta. Tchau, Braulio. Tchau. Item 6 da pauta, realização de audiência pública em setembro. A sugestão que temos no dia 25 de setembro, tendo como tema o modelo de escolha dos futuros integrantes do Conselho Curador. Hã? Conselheiro Paulo. Gente, o microfone aqui, por favor. Mas ele quer falar. Antônio, cadê as meninas? Tem microfone? Dá uma... Mas você não vai tomar o... Oi? Não, mas ele quer falar ali. Tá aí, pronto. Pode falar para ela. Conselheiro Paulo. A ideia... Bom, eu vou fazer uma sugestão sobre a próxima reunião de audiência pública. Eu sei que cada um tem uma sugestão e gostaria de levar para o seu próximo das suas localidades, principalmente o pessoal das regiões do interior. Mas eu acho que uma parte que está esquecida aqui por nós é o Brasil Central. Nós estamos muito litorâneos. Temos Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, que na final não é litoral, Salvador, Ceará, e Goiás e Mato Grosso estão muito esquecidos. E a questão em Mato Grosso hoje é muito candente, muito séria para o Brasil. Estão havendo além daquela riqueza tremenda que se criou lá, a maior parte do PIB brasileiro, há conflitos indígenas graves lá contra os pobres dos índios Terena, contra os Imbaiá-Guaranis, contra os Cadivéus, que foram índios que lutaram ao lado do Brasil na Guerra do Paraguai. Enfim, é uma região com um acendado sentido de patriotismo. E eu acho que é importante a participação, então, na região do Brasil Central. Eu sugeriria a cidade de Campo Grande, que é uma cidade progressista, rica, de fácil acesso. Tá? Cuiabá já seria um pouco mais complicado, porque o clima mais inclemente, mais longe, mas Campo Grande acho ideal. E Goiânia, afinal, está aqui perto, fica mais fácil. Eu sugeriria lá. Agora, eu sei que cada um tem a sua ideia. É uma sugestão que eu faço. Se quiserem sugerir outra, tudo bem, né? É a minha. Só acrescentaria que, em relação ao Mato Grosso, que tem ameaças, vários jornalistas foram ameaçados de morte aí pela bandidagem. Vamos colocar no nosso planejamento, conselheiros, essa questão do Brasil Central. Eu só recordo que nós estamos no Brasil Central, mas, de qualquer maneira, neste momento. Mas vamos colocar no nosso planejamento. Eu só faço a ponderação que a próxima reunião, essa audiência pública sobre essa questão da consulta pública para a renovação dos mandatos, tem a impressão que os movimentos que podem contribuir com essa audiência pública estão mais ou menos representados em Brasília, né? Então, eu acho que facilitaria a nossa vida. Além do que, em outubro, nós vamos ter uma reunião no Rio de Janeiro. Então, esse deslocamento sempre incorre em gastos e dispêndios que no momento estão escassos, não é? Por toda aquelas explicações que o Nelson fez antes. Então, eu gostaria de ponderar. Podemos marcar para o ano que vem a primeira audiência pública, talvez já em Campo Grande, para a gente poder aproveitar essa sugestão. Oi? Bom, conselheira Ana? É porque a gente tomou conhecimento de uma reunião que vai acontecer nos dias 10 e 11 para discutir conteúdo e
e programação e etc. E aí a gente já teria Aonde? aqui, Sim. aquela reunião nossa, que o conselho foi convidado, um seminário para discutir conteúdo, programação e tal. E aí depois haveria essa audiência pública no dia 25, né? Aí, nesse sentido, Vamos mudar, quem sabe a gente... vamos tentar, por conta, inclusive, dessa questão do deslocamento, os custos, para a gente poder otimizar, ver se é possível conciliar. Tá, você informa ali o pessoal da secretaria das 10 e 11 de... Né, 10 e 11 de setembro, né, que tem um encontro que nós fomos convidados pelo Braulio, Ah, sim. né, Desculpa. que o conselho precisa Desculpa, estar, viajei. porque vai discutir conteúdo, certo, programação tá e certo. etc. E depois tem o dia 25, que Tá seria a audiência. Eu penso que a gente podia ver essa questão, Bem lembrado. né, para a gente poder não... A questão da data, não do local. Tá a bom. data, para a gente poder ver essa bom. questão aí, por conta Tá dos bem. custos e tal. Otimizar. Oi? 10 e... Não, eu não estou propondo. Juntar e 10. Para a gente poder participar. É 10, 11 e 12, né? Também. Não, Bom, também a ele gente pode disse- chegar num... o Nelson disse que também pode deslocar um pouco o seminário, a nossa participação em outra data, mas a Bom. gente chega num acordo, então. Ok. Bem lembrado. Não, tudo bem. Tá? Para a gente poder, né, se Nesse organizar. meio aí, 10 e 25, a gente... Tá bom. Tá, Nelson? Ok. Tá bom. Oi? Novo calendário. Seria do dia 25. Iria para o dia 25. Agora, eu queria fazer uma ponderação em relação a essa proposta da audiência pública no Mato Grosso, não é? Sim, mas seria para o ano que vem, assim, em primeira seria do... Pois é, mas eu penso que, tendo em vista a experiência lá de Porto Alegre, eu sugiro que nós façamos, sei lá, uma comissão aqui do Conselho, com assessoria, para preparar a audiência, de modo a que, realmente, se nós já tivéssemos condições para otimizar esse tipo de discussão, porque a gente não tem, a meu ver, recursos nem tempo para fazer uma audiência esvaziada. Não é? Sempre tem um simbolismo, evidentemente, mas nas circunstâncias atuais, eu acho que só vale a pena fazer uma audiência se ela estiver muito bem preparada e realmente ela for um fator de mobilização da opinião local, no sentido da discussão que a gente quer propor. Eu penso que a gente devia monitorar essa coisa e confirmar ou não a audiência conforme sinais que a gente estivesse recebendo de que realmente essa coisa vai ser um auê. Né? Ok. A ideia dessa audiência, anterior a essa audiência, agora não a do Mato Grosso, estou voltando sobre a renovação dos conselheiros. Na época da nossa discussão sobre diversidade religiosa, nós fizemos uma consulta pública anterior à audiência para receber sugestões. Acho que é super importante nesse tema da renovação dos conselheiros também, porque tem várias entidades do campo público de comunicação que têm sugestões, inclusive o FNDC, o Intervozes, e tem outros que agora não me recordo. Então, a ideia é fazer uma chamada pública para sugestões antes da audiência, para que a gente possa discutir essas contribuições. E, passada a audiência e no transcorrer da consulta pública, a gente retomaria o debate na nossa reunião de outubro. Tá? E, na reunião de dezembro ou novembro? Novembro não tem nada? Em dezembro, a gente, então, fecharia o modelo para consulta, para lançar essa consulta. Essa é a ideia. Isso. Esse prazo seria para discussão. Diga, Ana. Obrigada. Eu já externei minha preocupação com relação a essa questão da renovação dos conselheiros e conselheiras da sociedade civil e, porventura, de outro segmento que vão precisar, né, encerrar o mandato. Porque a participação de alguns, se não me engano, 5, ela vai ser finalizada em dezembro. Sim. Né? Então, mas eles continuam até os outros sejam... pode ficar?
Sim, até eles serem Pronto. substituídos. Pronto, então Oi? eu fico mais tranquila. Se eles ficam, Senta aqui. Hã? Fica mais Por favor. fácil. a lei Olha, determina. os mandatos que se encerrarão em dezembro são dos conselheiros Zé Martins, Daniel Arão, Murilo Ramos, conselheira Maria da Penha e do conselheiro João Jorge. Diga. A lei determina que o conselheiro só sai, ou só deixa de ser conselheiro quando o outro assumir. Tá? Então, não vai haver um vácuo aí, assim, tá? Tá bom? Presidente, essa era a minha preocupação, do Não, conselho não- ficar desfalcado. Não ficaremos capengas assim. Ah, não, então eu estou tranquila. Estou tranquila. Diga, Rosane. Só uma preocupação em termos de tempo. Se nós vamos fazer a audiência pública para discutir esse tema em setembro, e nós vamos abrir uma, digamos assim, uma consulta pública, eu acho difícil você, hoje nós estamos, digamos assim, já no dia 21, você vai abrir uma consulta e vamos fazer audiência pública, digamos, 12, Mas 13, aí teria que mudar as Só- datas, né? Não, assim é o seguinte, a ideia é que essa consulta vá até dezembro, não tem problema, entendeu? Ao longo do processo todo. Nós vamos pontuar, vamos dizer, nessa audiência pública. Os problemas, as alternativas, entendeu? Mas as contribuições podem vir ao longo do processo todo. Ah, entendi. Eu achei Entendeu? que era para audiência pública. Ok. Tá? Não, ok. Porque essas entidades já têm modelos mais ou menos pensados, assim, não é uma coisa... uma Não, eu coisa entendi. É que eu pensei que assim que tinha que abrir a consulta pública, entregava até a audiência pública e a gente discutia em cima dessas. Não, eu entendi agora. Agora eu entendi, ok. Tá. Aprovado, então, esse cronograma, com os ajustes assim que a gente possa fazer necessários para juntar o 10 e 11 ou 25, nesse sentido, né? Para juntar com o seminário aqui da IBC, para a gente poder vir de uma vez só, tá? Só que seja rápido esse ajuste para a gente preservar a gente. Sim, senhora. Sim, senhora. Bom, ok? Era isso? Ficou faltando alguma coisa? Não, né? A conselheira Ana está mais tranquila? Não ficaremos com os desfalques. Ficaremos muito saudosos, evidentemente, mas não... Bom, informes do Conselho. A nossa querida jornalista Priscila está começando a trabalhar no projeto da próxima edição da revista do Conselho. E o pessoal ali da equipe do Conselho sugeriu, ou chegou à conclusão, que seria uma coisa interessante, a participação da sociedade na IBC e na comunicação pública em geral. Então, gostaria de ouvir os conselheiros se aprovam esse tema. Pois não, conselheiro Paulo. Eu, tendo em vista o próximo número da revista, no ano que vem farão 50 anos do 50 anos do golpe de 64. Como eu estava em Porto Alegre e assisti ao golpe de perto, lá dentro da casa do Jango, eu me proponho a fazer um artigo para a revista sobre isso. E acho que outras pessoas que têm participado poderiam também, e a própria EBC, assumir esse tema no ano que vem como um dos seus assuntos importantes, porque isso vai ser, de qualquer maneira, principalmente no Sul e no Brasil todo, mas pelo fato do Jango ser gaúcho, e até mesmo com repercussões internacionais, agora que está se apurando a possível tentativa de assassinato dele, que esse assunto venha à tona com muita força, eu acho muito interessante e muito jornalístico. Então, era isso. Campanha da legalidade. Anotada a sugestão? A nossa editora anotou ali. A editora-chefe. Só a título de informação, o Instituto João Goulart está programando uma série de atividades aí para essa data, a nosso entender, uma data fatídica, né? Um acontecimento histórico fatídico para nós, que todo esse retrocesso. Então, o Instituto João Goulart tem muita documentação, tem um acervo muito grande que pode ser aproveitado aí para o trabalho jornalístico da TV Brasil. Ok. Então, aprovado o tema para a próxima revista, participação da sociedade na IBC. Ok? Ok. Obrigada. O outro item dos informes é que a Câmara Infanto-Juvenil
realizou em junho uma reunião, e eu queria saber da conselheira Ima se ela tem alguma notícia, se ela quer informar alguma coisa ao Conselho. Eu tinha sugerido à Câmara, que dialogou por e-mail, que a gente fizesse um retorno de tudo que foi discutido aquele dia e de outras propostas que o Takashi tem, inclusive a Câmara, para que a gente pudesse depois trazer alguma coisa mais consolidada na próxima reunião. Então, aí teria que conciliar a próxima reunião com esse seminário e mais a reunião da Câmara para poder trazer um documento formalizado para cá com propostas. Eu peço assim, que a gente possa unir horários e coisas assim para a gente fazer uma coisa só, tá? Por favor. Pois não, Rita. Sobre a Câmara, houve uma proposta feita pelo Nelson, né? Desculpa. Não, foi uma proposta de um encontro da IBC com jovens comunicadores, comunicadoras ou do movimento, e depois, inclusive com participação de uma pessoa da IBC, eu também participei do encontro desses movimentos que tem essa expectativa. Então, acho que para essa próxima reunião também a sinalização, se isso e para quando e como seria isso. Como informação, tem uma reunião marcada com eles. Eu agora não vou lembrar o dia, mas é agora. A Indira, que foi nos representando, e já marcou uma reunião. Agora, eu não sei se é na próxima semana ou na outra. Sobre encaminhando esse encontro. Então, está ótimo. Só uma outra questão em relação a isso. Nós já estamos em contato com a TV USP para entrar na parceria do programa Quarto Mundo. O programa Quarto Mundo, que é do coletivo lá. Sim. Então, eu já falei com o Pedro Ortiz, a gente já está conversando sobre isso, devemos tratar desse assunto, acho que dia 9. Ok. O próximo item informe é o Grupo de Trabalho sobre Autonomia e Modelo Institucional. Nós tivemos um debate, eu acho que vocês duas não tinham tomado posse ainda, você e a Rosane? Ou se acho que não, né? Foi no dia que nós tomamos posse. Ah, foi? Foi naquele dia. Ah. Que daí formou o grupo. Isso. E que ficou a nossa companheira Sueli. De presidente. Por vários motivos, o grupo não se reuniu, não foi formado, e eu queria ver com a Sueli como é que a gente prorroga o prazo, retoma as discussões. Por favor, Sueli. Nós estávamos conversando e existe uma proposta informal, porque a gente acabou não reunindo, de fazer uma reunião logo para a gente discutir financiamento. Em cima desse debate que aconteceu hoje, que eu já estou vendo ali o Nelson balançando a cabeça, o orçamento é uma coisa muito difícil. Eu tenho 20 anos de televisão, e eu entendo o que é procurar orçamento. O país sempre tem prioridades. Ou são juros, ou é economia, ou é a crise. Então, para a comunicação pública, para o sistema público de comunicação, é o último, a gente sempre fica no último e nunca é prioritário. Passamos alguns momentos que respiramos um pouco, mas agora a gente está enfrentando momentos bastante difíceis de corte de orçamento, e a gente não tem uma política pública clara do Estado brasileiro para a comunicação pública. E eu entendo que a única forma da gente conseguir é se organizar. E se organizar, eu não vejo outra forma a não ser começar a se reunir e levar esse tema. Existem vários itens dentro da autonomia, que é a gestão, que eu considero muito importante também, porque incomodou, eu vi que incomodou aqui vários conselheiros, a forma de indicação. O Nelson pode estar lembrado, a forma de indicação, pelo menos no nosso grupo de jornalismo, a forma de indicação de funcionários para ocupar o corpo de empregados da emissora ou da empresa, né? As chefias, ou até as indicações que não são nem de chefia. Da onde elas partem, não é muito claro isso, para alguns conselheiros.
Então, essa questão da gestão é importante, mas eu acho que agora o financiamento é muito mais importante, porque eu acredito que a gente, com uma verba mais larga, uma verba mais folgada, e é muito difícil você chegar para passar o PIRES em todos os lugares. Na própria SECOM, que coordena, que a EBC faz parte, ali é dificílimo tirar algum dinheiro, não é, Nelson? Ali Nós então, conversar, ministra Helena, Casa de Ferreira, espeto de pau. Se a Helena estivesse aqui, eu ia dizer para ela. Está ali o representante da ministra, ali, ó, doutor Augusto. Tá, ué. Está ouvindo, né? Ali é difícil, está ouvindo? Ali é muito complicado. A negociação é bastante dura para o lado da gente. Quando se trata de negociar a comunicação pública, é difícil. Não tem dinheiro, o orçamento está apertado. Bom, retomando... Então, não tem uma política pública de financiamento. A gente tem que discutir isso. Vamos discutir em termos de política pública de Estado, né, cobrar do governo. Só para retomar, Antônio, você tem a composição do grupo, que eu não... Bom, nós temos que algumas burocracias no sentido de prorrogar o prazo de trabalho desse grupo, então nós vamos tomar essa decisão, tá, presidente do grupo de trabalho? Tá bem? Tá bom. A senhora convoca, então, as reuniões e tudo bem. Tá bom? Diga, Rosane. Bem, mas, de qualquer maneira, nós temos que prorrogar. Coisa burocrática. Tá? Eu também faço parte do grupo, vou aguardar a convocatória aí para participar desse debate, mas eu me inscrevi para retomar um tema. A EBC, ela se fortaleceu, praticamente surgiu a partir dos fóruns de comunicação pública. E já foram feitos vários debates sobre isso. E nós do movimento, digamos assim, do movimento social na luta pela democratização da comunicação, já debatemos em alguns espaços que é preciso a gente retomar este fórum de comunicação pública. E a gente tinha a ideia de fazer esse ano, né, de voltar a fazer novamente esse ano, mas acho que esse ano já está estourado o nosso tempo de construção. E eu acho que esse conselho e a própria EBC são dois atores centrais na construção desse Fórum Nacional de Comunicação Pública, que eu acho que deve ser uma pauta nossa e que a gente pudesse retomar, refazer essa discussão do Fórum da Comunicação Pública mais ampla, do que além do debate da EBC, que é muito importante para que a gente pudesse ampliar. Bom, os conselheiros, então, que compõem o grupo, aguardarão a convocação. Ok? O próximo item de informes é o regramento para uso dos e-mails. Regramento é uma palavra feia, né? Mas não fui eu que escrevi isso aqui, não fui eu que ponho. Bom, o sentido é o seguinte: para melhorar essa nossa comunicação via e-mail, e às vezes manda para um e o outro não está na lista, né? A Rita teve problema nesse sentido, né, Rita, no começo. Então, a Priscila e a Mariana, não foi isso? O pessoal do conselho. Todo mundo colocou algumas diretrizes ali para a gente ver se a gente consegue facilitar a comunicação entre os conselheiros e distribuiu para todo mundo. Alguém tem alguma consideração? Ou mandou por e-mail? Não sei bem. É só para facilitar a nossa comunicação, tá? É só uma proposta de praticidade, tá? Fala, querida. Então, peraí. Você fala aqui, você explica melhor do que eu. Eles criaram essas opções, então ela explica melhor do que eu, por favor. Eu acho que tinha que colocar em votação agora se os conselheiros e as conselheiras concordam em criar um e-group com todos os e-mails pessoais de vocês, porque aí, quando vocês forem mandar
para todo o conselho, não precisa pegar todos os e-mails, copiar e colocar lá. A gente pode criar um grupo de e-mails que aí, quando vocês mandam, manda para todo mundo. Porque aquela caixa conselho.curador é o e-mail da Secretaria Executiva, não chega para todos os conselheiros. Entendeu? Antigamente era, logo no início era. Depois foi mudando. Então, hoje não é. Hoje é só a gente que recebe. E aí a gente repassa depois para vocês, entendeu? Mas aí vocês podem fazer o contato direto. Então tá. Essa é a resolução principal. É o mais importante. Aí tem outras orientações aí que vocês podem ver. Pode ser. Não sei se... Dá. Acho que dá para criar no domínio da EBC. @EBC. Obrigada. Eu quero aproveitar aqui, gente, eu não sei, é um pouco fora da pauta, mas eu falei do Augusto ali e eu estou sentindo muita falta dos ministros. Não os ministros, os ministérios, representação dos ministérios. Hoje nós temos o Augusto, que nunca deixam de estar. Ele ou a Helena, não é? Nunca deixam. Mas e os outros? A Mônica está ali. Que Mônica? Desculpa, Mônica, mas você não estava aqui na mesa até agora. É que ela chegou lá no fundo. Bom, tá bom, desculpa, mas assim, eu acho que tem que haver mais participação dos ministérios, já que eles têm assento permanente. O Érico, quando vinha aqui, era super participativo, nunca deixava de vir e tal. Mas é uma preocupação nossa aqui, não é minha só, tá? Eu acho que tem que... Professor Murilo, por favor. Olha o microfone aqui, por favor. Não, é com o microfone. Não, essa é uma preocupação que eu tinha com o Daniel, tínhamos compartilhado há pouco, né? E a gente até faço, acho que faço o nome do Daniel também, uma proposta, no sentido de que a presença do Conselho faça um contato com os ministros que têm assento no Conselho. Enfim, a forma, porque é uma coisa nova, então, enfim, a forma, vocês escolheriam qual fazer, mas assim, não é interpelar nada, mas reiterar a importância da presença. Porque, veja, assim, eu sei que tem substituto, eu estou olhando aqui, o Ildeu sempre participou substituindo e tal, mas você tinha uma presença mais constante dos titulares. Porque o titular é quem tem, por eles não por votam, lei, o assento votam, no Conselho. Veja, é claro que são ministros de Estado, enfim, tudo isso se compreende, ter alguém aqui, ter uma representação é fundamental, mas é que o que era uma exceção está virando regra. E agora nos preocupou também que sequer os representantes, até os partidos estão começando a deixar de vir. O que vamos e venhamos, até uma desqualificação do Conselho, certo? Isso pode representar isso, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar uma ação do Conselho, no sentido de agir junto aos ministérios para reforçar a importância da presença dos titulares, sem demérito de eventual necessidade de representação. A Mônica é a primeira vez para ela entender que isso não é nada pessoal, entende? Mas acho que é muito importante fazer uma ação formal junto aos ministros, no sentido de registrar a importância da presença deles nas reuniões. Não podendo vir, claro, haverá representantes. Certo? Ok. Até porque já foi assim. Né? Já foi assim. Conselheira Ana Veloso. E que as votações do Conselho não sejam, de modo algum, postergadas por conta disso. Não, jamais. Isso não. Pois é. Que seja reafirmado isso. Antigamente, já levantaram essa já questão. aconteceu isso, mas nunca de foi, um ou duas de postergar. Então, foi uma circunstância e nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais, okay. Exatamente. Bom, mais alguém? Professor Murilo, vamos pensar a melhor maneira de fazer essa gestão. Talvez um documento, tipo uma carta em nome do próprio Conselho e depois... Porque eu acho que é importante a Ana, enquanto presidente, fazer o contato com os ministérios, sem dúvida nenhuma. Mas talvez uma carta, um documento do Conselho, como se fosse, fortaleceria o contato com a Ana, por escrito. A minha sugestão foi essa, formal. Tem que ser uma ação formal. A melhor que ser uma carta. Como fazemos, tem que ser formal. Tá bem. Próximo item, reunião com a Secretaria-Geral da Presidência.
a Secretaria do Conselho produziu um informe sobre a reunião que tivemos com os integrantes da Secretaria-Geral da Presidência. Essa instância lá da Secretaria-Geral cuida dos conselhos, em geral, de todos os ministérios, das empresas públicas, e nos convidaram a participar. Todos receberam o informe, né, que o Antônio preparou. Não? Sim, né? Oi? Está na pasta, né? Bom, então é isso. O Conselho passa a participar, dentro do possível e dentro do desejável, nesse... É uma secretaria, Antônio? Eu não sei bem o que é aquilo. Cadê o Antônio? Hã? Coordenadoria, desculpa. Coordenadoria dentro da Secretaria da Presidência. Tá? Então, é mais uma atividade, é mais uma participação do Conselho Curador nessa instância. E eles têm, até com relação a essa nossa preocupação da renovação dos conselheiros, parece que eles têm várias... também tem esse problema, sempre, para a renovação dos conselhos. Então, a gente pode... Eu até pedi para a Mariana dar uma pesquisada para ver como é que são as reeleições de conselheiros, as nomeações e tal, para a gente ver se pega alguma ideia. Né, Mari? Ok. Por último... Alguém falou? Não. Por último, aqui nos informes do Conselho, a respeito dos processos seletivos internos, que a conselheira Eliane Gonçalves pediu para falar alguma coisa sobre isso, né? E depois a gente vai passar para a ouvidoria. Tá? Na verdade, os processos seletivos internos estão ocorrendo aqui na IBC, super bem-vindo, né? Assim, é um processo que já era desejado há algum tempo, mas que tem despertado um receio muito grande dos trabalhadores de como é que vai ser, como está sendo a condução desse processo. E aí é um questionamento que se faz para a empresa, porque é o seguinte, tem um nível de exigência tão alto que, em alguns programas, por exemplo, Brasilianas, o Ali Camel não conseguiria ser diretor do Brasilianas. E aí isso tem despertado muito desconforto dentro da empresa. E teve um corte, assim, dos 40 e poucas pessoas que se apresentaram, teve um corte, assim, várias pessoas já foram cortadas ali na análise curricular. E a pergunta que fica é o que a empresa, e por isso eu pedi um informe, na verdade é um questionamento, o que a empresa pretende fazer, qual é a linha que a empresa pretende adotar, caso esses postos não sejam ocupados. Né? Qual é o critério e quais são os princípios que vão nortear as decisões que serão tomadas caso esses postos não sejam ocupados pelas pessoas que estão dentro da casa. Alguém quer falar, Nelson? Eduardo? Eu não sei quem está gerindo isso, assim, esse processo, é você. Os processos seletivos internos que estão em andamento buscam encontrar dentro da EBC funcionários que estejam dispostos e aptos a trabalhar em 33 postos, né? Não são funções, mas são atividades que estão surgindo com a desmobilização do contrato de gestão da SERP. Para ocupar essas vagas, havia duas possibilidades. Uma delas era a contratação direta por meio do artigo 27 ou artigo 25 da lei da EBC, de pessoas fora do quadro. A outra era fazer a seleção interna, e nós optamos por esse segundo caminho. Essa seleção interna, ela foi discutida com a comissão de funcionários, no sentido de tentar esclarecer algumas dúvidas que apareceram, principalmente com relação à amplitude da... Estou vendo o Luiz estava nessa reunião. Da amplitude da possibilidade de participação dos funcionários. E nela eu disse a seguinte frase: por mim, todos os funcionários poderiam participar. Todos, absolutamente todos. Mas nós temos restrições, por se tratar de uma empresa pública, de carreira, do desvio de função por causa da carreira.
Então, foi feita uma consulta ao departamento jurídico, junto com o departamento pessoal do administrativo, nos indicaram quais as carreiras que poderiam se ocupar, quais os funcionários de cada carreira que poderia concorrer a cada um dessas vagas. Com relação aos critérios, eles foram fixados pelas áreas, mas nas que vão recepcionar esses funcionários, né, que vão fazer uso do serviço desses funcionários. Como será ocupado o lugar que não for preenchido por alguém da casa? Será ocupado, nós vamos buscar no mercado, porque nós não teremos encontrado dentro da casa, com os mesmos critérios que foram estabelecidos para dentro da casa. É isso. Eu só quero completar para dizer o seguinte, em relação ao currículo das pessoas, é só para fazer uma lembrança por que é esse processo. Senão a gente fazia o concurso público, que é para ocupar os cargos. São as pessoas que trabalham na SERP que têm que ser dispensadas até o final do ano. E eu não posso aceitar colocar como currículo algo menor do que o que essas pessoas têm. Então, eu quero, no mínimo, a qualidade e a experiência que elas têm. Essa que é a situação que nós pretendemos colocar, independente das pessoas que querem adquirir experiências e nós darmos oportunidade a que as pessoas adquiram essa experiência por outros métodos, e não pelo processo seletivo interno, porque o objetivo é a gente fazer a transição sem perder a qualidade. Esse era meu receio. Esse era meu receio porque, de fato, tem um nível de exigência que, em alguns casos, e aí eu vou ser mais explícita, assim, em alguns casos, a gente não chegou a detalhar todos, mas, em alguns casos, dá a impressão de que ou você é a pessoa ou você não consegue entrar. Eu pego... Você está dizendo que está sendo dirigido, é isso? Estou. Tá. Estou dizendo que levanta-se uma suspeita de má-fé dentro do processo. Existe porque, assim, possibilidade de recurso? Não. O edital fala que não existe recurso. Isso eu não acho então, bom. Assim, é uma Mas, questão... assim, porque vocês poderiam, então, durante o recurso, pôr coisa no recurso, contestar, e aí haveria o... Porque aí fica... Isso já foi decidido, já está fechado. Espaço para contestação, a Comissão de Trabalhadores levou a demanda e essa não foi respondida. A Comissão de Trabalhadores apresentou uma pauta de reivindicações e ainda não foi respondida. Esse questionamento está sendo feito desde o início do processo. E tem, sim, a suspeita de que exista uma condução. Ou você é a pessoa ou você não se encaixa. Eu espero que isso não aconteça. Que eu gostaria que por exemplo, você pega o caso específico de Brasilianas, que é onde eu me detalhei. Você precisa ter sido um apresentador, ter tido experiência de apresentação para dirigir um programa. Por isso que eu falo que o Alicame eu não conseguiria entrar, porque ele nunca apresentou. Então, assim, a questão de... A gente faz um concurso público em que tem experiências, não exige que tenha experiência específica com TV. Então, você tem pessoas que têm experiência de apresentação de rádio, de chefia de edição de rádio, e que não foram selecionadas porque, na prova, não tem específico de que ela tem que saber de TV. Essa pessoa hoje atua dentro de TV. Tem pessoas que hoje atuam dentro da televisão como repórteres, mas que não conseguem ser selecionadas para o cargo de apresentador de TV, porque não teve apresentação, não tem essa experiência de mercado. Este nível de corte, assim, esse nível de deixar um negócio desse? Só um pouquinho, gente. Eu só acho que a gente vai ter que discutir isso no outro porque fórum. Só para dizer que a questão é assim, se eu não quero perder a qualidade, eu tenho que dar a oportunidade para alguém que é um repórter ir apresentando aos poucos, começar por alguma coisa que é menor. Isso acontece em qualquer emissora. Eu quero saber se alguém pega e substitui a Ana Annemberg por alguém que nunca apresentou um telejornal, ou se substitui qualquer um dos apresentadores por alguém que nunca substituiu em televisão. Você não faz assim, não é esse o processo. É que o William Bonner não teria conseguido chegar à apresentadora se estivesse na IBC. Não, olha, desculpa, Eliane, eu acho que é o seguinte, até assim, em respeito a todo mundo que está aqui... eu acho que isso nós temos que conversar nisso no outro fórum. Nós estamos conversando com a representação dos funcionários nisso daí, o Eduardo teve a conversa, a gente ampliou o prazo para responder os questionamentos, o Braulio tem feito a interlocução. Então, é o seguinte, assim, 12 pessoas passaram pelo crivo. Se tivesse dirigismo, não tinham passado 12.
12 passaram pelo crivo do Eu currículo. vou fazer uma sugestão aqui. Não existe uma comissão de empregados? Existe? Vamos voltar. Eu me disponho, inclusive, a participar, se for o caso, se for convidada ou bem recebida, a gente pode rever todos esses critérios, mas eu acho que aqui nós não vamos poder discutir isso, infelizmente, Eliane. Era o informe, né, que você tinha dado. Era o informe. Não, eu entendi. E eu peço também que a gente possa voltar a conversar sobre isso, na maneira de construir para próximas, que for o caso, mas eu acho que recurso tinha que ter, uma opinião minha. Assim. Bom, vamos tentar, então... Inclusive, eu estou achando estranho não ter recurso, porque alguém, inclusive, enviou um recurso a mim e eu disse para ele encaminhar o recurso à comissão, para que ele recorresse à comissão, e o Braulio me respondeu que estavam analisando o recurso. Então tem recursos, houve recurso. Não se Sim, trata mas exatamente houve. de um edital, é uma convocação. Vamos sentar e no outro momento, assim, comissão de empregados, a gente senta de novo e rever isso e discute, por favor. Obrigada. Ouvidoria. Acho que tem um relatório de atividade sobre os pitch, né? É verdade. Eu recebi hoje, no momento que eu estava sentando aqui, a Raquel me passou uma correspondência registrada do Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu levei um susto, mas eles estão solicitando informações sobre a resolução que criou a faixa de diversidade religiosa, cobrando a não instalação, a não produção dos programas, etc., etc. Ministério Público do Rio de Janeiro. Está aqui. Não está aqui. Ao mesmo tempo, eu recebi ontem do Rogério, ou do Ricardo, não sei bem, um cronograma para essa produção. Tá? Então, sim, eu só quero informar que, realmente, eu vou responder o ofício do Ministério Público com base nesse cronograma. Eu realmente não sei mais o que fazer, sinceramente. O Rogério, é só isso que eu posso fazer. Acho que o Rogério está mais apto a falar nisso. Eu quero te lembrar que já foi na reunião... Foi prorrogado o pitch. E na reunião anterior, da qual eu não tinha participação ainda, não tive participação, a gente colocou no ar já há algum tempo um outro programa produzido pelo IRDEB na Bahia para justamente contemplar esta lacuna. Então, esse programa está no ar até que seja resolvido o impasse. Acho que o Rogério foi ali no banheiro, ele pode entrar, ele tem maiores detalhes em relação ao processo que está em curso. Mas está no ar todos os domingos um programa de diversidade religiosa que contempla, pelo menos temporariamente, o que foi uma precisamos sugestão resolver. da conselheira Ima, inclusive. Ricardo, eu sei que vocês estão com a maior boa vontade, que não é falta de vontade, mas... Tanto é que o Ministério Público está cobrando, então estão acompanhando e eu vou responder. Eu só queria informar isso aos conselheiros, tá? Não, Rogério, nós recebemos a tua cronograma. Eu informei que eu recebi hoje. Tá, mas eu havia já enviado para o Antônio antes. Nós fizemos o levantamento, na verdade, nós cumprimos a primeira parte do processo, o edital foi publicado, ficou 45 dias no ar, não houve manifestação, quer dizer, não houve inscritos. Eu acho que foi pela coincidência do período de ter havido Copa das Confederações, manifestação e depois visita do Papa, quer dizer, eu não posso afirmar, mas eu estou atribuindo a isso, é a única explicação. Quando nós prorrogamos por mais 45 dias, naturalmente começaram a surgir as primeiras inscrições. Nós reforçamos isso com chamada no ar, quer dizer, temos chamada no ar na televisão, na rádio, na BPI TV, fizemos um comunicado à BPI TV, quer dizer, no site da BPI TV, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes, está bem destacado no site deles, a chamada do edital, as regras, o regulamento, enfim. Nós temos conversado com muitos produtores que nos procuram lá no Rio de Janeiro, às vezes pessoalmente, outras vezes por e-mail, outras vezes por telefone. E quando eu te mandei o e-mail, nós tínhamos 8 para o Panorama, 10 para o Retratos. Hoje já apurei, houve mais 2 inscrições para o Panoramas, então já são 20 inscritos. E isso dá uma credibilidade para o processo, porque antes não tinha. Nós já havíamos passado por uma experiência dessa, ano, quando nós fizemos em 2011, no início,
um pitching para um programa de esporte, que tinha sido até uma demanda da Câmara de Esporte aqui do Conselho Curador, que cuidava do tema do esporte. E não houve inscrição, né? E o pitching acabou caindo, nós acabamos não fazendo, porque ele foi publicado também numa época infeliz, vamos dizer assim, foi no período de janeiro, verão, no Brasil inteiro, assim, então nenhum produtor se habilitou. Então, o pitching passou. Nesse caso, o que eu atribuo foi o período mesmo. Eu acho que houve desfocou, quer dizer, o interesse dos produtores de mercado, e agora voltou, está num número que eu considero bastante bom. Eu acho que vai crescer, porque vai até 20 de setembro, então eu acho que vai vir uma oferta grande de produtos, né, de conteúdos para ambos os programas, e aí nós vamos poder fazer um processo mais rico, e como ele é. E os outros passos da questão do regulamento, as outras etapas, elas têm um tempo real, que é aquele que eu coloquei no cronograma para você. A minha resposta ao Ministério Público será com base nesse teu informe aqui. Sim, se você quiser, eu posso até ir com você, Ana, assim, eu me disponho. Se você achar pertinente, tá bom. Estamos muito tranquilos em relação a isso. Nós temos a previsão de um representante do Conselho nos pitches, não é isso? Na análise, não tem? Tem, né? Me parece que sim. Nós temos que pensar sobre isso. O que não era possível era aumentar um número, quer dizer, acrescer um número, porque o que o edital publica é o que vale. Então, você não tem como alterar aquilo, porque senão você tem que alterar todo o objeto, né? Eu acho que a Eliane já estava antes. Isso. Não, mas portanto... a Eliane abriu mão, né? Não foi isso? Foi. A minha opinião era diferente, mas... eu gostaria... Diga. Não, ainda não. Ainda não. Eu acho que nós temos que pensar em quem será o representante do Conselho nessa avaliação dos pitches, entendeu? Que era a Eliane, mas ela abriu mão. Na verdade, consultou o Conselho e considerou que era conflito de interesse, não é isso? Não, conselheiro Mário, só um minutinho. Eu gostaria de sugerir um nome, se vocês me permitissem, para a gente já poder, inclusive... Eu sugeriria o João Jorge, conselheiro João Jorge, por favor. Aprovado? Então, por favor, o senhor já entra, começa a trabalhar logo. Puxa as orelhas do Rogério, para ele... Ok, então nosso representante na avaliação dos pitches será o conselheiro João Jorge, tá? Conselheiro Mário, por favor. Inverter aqui, botar outros assuntos, que eu tenho uma questão para levantar, depois a ouvidoria, que aí pode... Mas sobre o que é? É sobre uma questão aí que me considero importante em relação, que já foi falado aqui em outra ocasião, em relação ao programa do Roda Viva, que entra numa nova fase agora, totalmente seguindo uma linha que está sendo adotada pela TV Cultura, e inclusive com a mudança de apresentador, com o Augusto Nunes, que vai passar a apresentar, que não tem nada a ver com mídia pública, né? Bom, isso é uma questão. Outra questão é que, nesse programa, alguém da TV Brasil, foi chamado para participar? Não. Isso é uma discussão que nós já tivemos aqui. Não então eles estão ainda negociando isso, não é Mas isso? só para lembrar que duas oportunidades em que foi uma vez, foi o Dines. Foi o Dines, foi em uma, e o Milton Coelho da Graça na outra. E foi duas, inclusive, entrevistas importantes em que eles tiveram participação destacada. Se me permite um adendo rápido, Ana, eu retornei de férias essa semana, então talvez eu esteja dando uma informação que o Ricardo possa me corrigir, talvez até o próprio Nelson. Nós não fomos informados, pelo menos eu não fui informado oficialmente sobre nenhuma mudança no Roda Viva. Então, o que nós fizemos? O Ricardo e o Marco Antônio Coelho, superintendente em São Paulo, vão se encontrar com a TV Cultura na semana que vem, e um dos temas da conversa será esse. Ótimo. Eu posso seguir a pauta, porque já são 6 horas e aí eu me atraso. Nossa, que coisa. O senhor está muito acostumado lá com soviéticos, eu acho, bem...
É uma maneira de dizer, conselheiro. Bom, o último item da pauta é a relação do Conselho com a ouvidoria. Eu só queria, antes de passar a palavra para você, e você tem 15 minutos estritos, Regina, passar a palavra para a Mariana para ela falar em nome da Secretaria do Conselho qual foi a ação que a gente tomou entre essas duas últimas reuniões para azeitar um pouco a nossa relação com a ouvidoria. Mariana, por favor. Boa tarde. Então, Como? Está melhor agora? Eu estou retornando, como boa parte do Conselho sabe, né, e que eu passei 3 meses de licença de capacitação e agora, retornando, tive, desde as minhas novas missões, estreitar os laços com a ouvidoria, e que me faz muito feliz estar fazendo esse trabalho junto lá com a ouvidoria. Então, nós sentamos, eu, a Priscila, o Antônio, a Ana, e depois a gente continuou essa conversa com a Regina, que era pensando esses novos formatos, né? Como que a gente vai fazer agora para a gente tentar trabalhar uma coisa bem mais casada mesmo das nossas atividades, porque a gente entende, inclusive, que as duas áreas são fundamentais, são áreas que acolhem a participação cidadã, a participação popular dentro da empresa e que precisa dialogar. Então, a gente combinou que todo dia 5, ou o dia seguinte, útil de cada mês, a gente vai se reunir com a ouvidoria, porque eles fecham o relatório a cada dia 25, né, Regina? Então, a gente senta com eles no dia 5, né? A gente sugeriu a entrada dentro do formulário da ouvidoria de novos filtros, né, 5 novos filtros, representando as câmaras temáticas. Os temas que a gente tem, nós temos 6 câmaras, mas o rádio não entraria, porque o rádio já entra como veículo dentro da ouvidoria no seu... Né, na divisão lá. Então, a gente teria 5 novos filtros relacionados às câmaras temáticas: cinema e dramaturgia, esporte, jornalismo, e a gente vai direitos humanos, e a gente vai fazer esses filtros, né, para quando a pessoa for entrar com a sua manifestação, seja ela sugestão, seja ela crítica, ela seja já direcionada. Então, quando a gente sentar com a ouvidoria no dia 5, a gente vai dar uma olhada nessa nova triagem, vai sentar com a ouvidoria, vai ver o que tem de recorrência, porque, como a gente está entrando agora, a gente não tem tanta noção do que realmente já é recorrente. Então, teoricamente, o que é recorrente é mais importante. A gente vai repassar toda essa manifestação temática para as câmaras temáticas, certo? Antes da reunião do Conselho. Então, para não ficar um relatório já tão grande, com tanta dificuldade de leitura, lógico, o relatório vai ser encaminhado do mesmo jeito, mas a gente vai fazer também essa triagem por câmara temática e tentar manifestar, dentro da câmara temática, essa discussão antes da gente chegar aqui. Então, para a gente já chegar aqui com uma leitura prévia, pelo menos, dos temas relacionados dentro das manifestações que são enviadas para a ouvidoria. Essa foi a forma que a gente imaginou da gente tentar fazer, né, uma relação que seja mais produtiva, inclusive, do ponto de vista da relação e da contribuição que o Conselho pode dar a esse tipo enfim, de sugestões que cheguem via ouvidoria. Né? Então, a ideia é que a gente já chegue na reunião da Câmara tendo um balanço da Câmara, a reunião de pleno com um balanço da Câmara temática com relação a isso. Alguma coisa que eu não tenha lembrado, Regina, da nossa... Não, acho que é isso. Agora, a inclusão de alguns pontos não dá para a gente fazer, às vezes, lá da própria ferramenta da ouvidoria. Isso tem que ser pela SUCOM. Pela SUCOM, é. Né, que é uma das coisas que a gente tem que conversar, que já está anotado dentro do que a gente permanentemente pede para a SUCOM. À medida que a ferramenta vai sendo usada, a gente vai sentindo necessidades, e a gente tem uma lista, né, de coisas que é de uma segunda fase. Acho que o Negrão... Cadê o Ricardo? Estava procurando ele agorinha. Ele ouviu falar na SUCOM. Mas a proposta era essa mesmo. E, enfim, espero que a gente consiga, né, ter uma relação mais produtiva, né, entre as nossas contribuições e a da ouvidoria. A palavra é sua. Na verdade, e tanto que a gente fez algumas lâminas aí, só a partir de alguns pontos que a gente levantou desse conjunto de manifestações que chegam via ouvidoria, aqueles pontos que a gente acha que é importante destacar, não só pelo número, né, quantitativo do que chega, mas também pela recorrência com que essas reclamações
elas chegam à ouvidoria. E uma das coisas, antes mesmo da Ana propor a reunião, uma das coisas que a gente já tinha observado na ouvidoria, eu até me lembro que a Eliane estava naquele colóquio, que eu dizia assim, a ouvidoria ainda está tendo um procedimento burocrático. Por que burocrático? Como a gente tem os 5 dias, que é o tempo para que os setores respondam, e, às vezes, determinada resposta que chega, ela dá uma satisfação, mas ela não resolve o problema. Então, a gente até, para usar um termo, vamos tentar trabalhar a ouvidoria de uma forma mais proativa, né? E que essa apresentação, independentemente do fechamento do relatório, que ele também traga, porque os setores, depois do relatório, mesmo quando eles respondem, eles também tomam providência, como é um caso, alguns casos aqui de demandas que foram para os setores já providenciaram e o relatório já tinha sido, né, finalizado. Então, a ideia também, por quê? Se vocês... pode ir adiante, por favor? Tá? E a gente resolveu, mais do que o quantitativo, o número de reclamações que chegam à ouvidoria através de ou reclamação, elogio, o mais importante, eu acho que para o Conselho Curador, até para que o Conselho Curador possa acompanhar melhor quais são as principais questões, foi o que a gente levantou a partir desse relatório, que, se vocês observarem aí desses pontos relativos à TV Brasil, não necessariamente sobre o conteúdo só, vocês vão observar que tem reclamações aí que, acho que, pelo menos desde que eu cheguei na ouvidoria, a gente vem recebendo reclamações. Em alguns meses, vem mais reclamações, outros não, mas há, por exemplo, dificuldade de sinal com prevalência para o desnível de áudio na programação. Essa é uma demanda que ela é recorrente. Então, a gente tem respondido, às vezes, tem até uma resposta padrão na ouvidoria que o setor forneceu para a gente, que é até um questionário que eles perguntam, porque, às vezes, é posicionamento de parábola, de antena. Então, eles vão fazendo uma série de perguntas até para poder resolver. Então, essa demanda é a demanda que eu não sei em que pé nós continuamos recebendo. O setor, até de um tempo para cá, já tem respondido nesse tempo hábil, mas o problema continua. Né? Quais as razões efetivas, eu não sei que outras providências poderíamos tomar, que a gente resolvesse o problema do sinal, e aí passa, inclusive, pela discussão de manhã, a discussão que vocês ainda há pouco colocaram aqui, que, além de qualificação de pauta, além da qualificação de pessoal, nós temos um problema sério, que é da recepção do sinal, em particular da TV Brasil, que a gente precisa... Eu não sei como é que está isso, não sei qual é o... eu me lembro que, no início do ano, o Nelson falou que essa seria uma prioridade, né, Nelson, da TV, que era resolver essa questão da recepção do sinal. Tem uma disponibilização de vídeo, que hoje tem aumentado muito, né, as demandas que chegam para a gente, e aqui, que eu até perguntei se o Negrão estava aqui, segunda-feira agora, eles começaram, a SUCOM começou a fazer a disponibilização, soltar os links desses vídeos que esses demandantes estavam questionando, e nós já avisamos, porque esse também é uma questão que eu até fiz uma reunião com o pessoal da rádio, que, às vezes, a gente manda a demanda para lá, né, para o setor atende e, às vezes, não avisa a ouvidoria. Por que eu digo avisar? Não é só para dar uma satisfação para a gente, mas é para que a gente possa levantar quais as pessoas que reclamaram sobre aquilo, para que a gente possa avisá-los. Já foi resolvido, já foi solucionado. Então, nós ainda temos dificuldade em relação a isso. Mudança de horário de programas, especialmente depois da transmissão do campeonato da Série C. Às vezes, são reclamações que elas dizem respeito que não foi avisado de que o programa não seria exibido em função da exibição do campeonato, né, da Série C. Alguns casos é porque a pessoa gosta muito do programa e diz que o programa foi deslocado de madrugada. Então, isso é uma questão que a gente tem que ver, porque a gente tem aumentado bastante esse tipo de reclamação. E queria, em relação à TV, fechar que é uma questão que, na verdade, foi com esse relatório que a gente se deu conta de uma coisa, até que a Eliane, na fala dela, quando ela colocou assim, temos que qualificar a pauta. Por exemplo, só através da ouvidoria, aquilo que chega via ouvidoria,
a ouvidoria recebeu, nesse bimestre, 218 sugestões de pauta. Né? Isso foi uma coisa que já veio, é num crescente mesmo. Eu até pedi para fazerem um levantamento de janeiro até junho, para eu saber se tinha algum mês que era mais, mas é um crescente mesmo. Se você observar, no último mês, o número aumentou bastante. Aí eu mandei o pessoal da ouvidoria verificar, porque isso não era uma demanda comum na ouvidoria, a sugestão de pauta. E aí a gente entrou em contato com a SUCOM, e o que a SUCOM falou, que tinha um link no portal que colocar, porque tudo que você acessa através do Fale Conosco, isso vai bater na ouvidoria. Então, tinha Fale Conosco, sugestão de pauta. O que a ouvidoria recebia, encaminhava para o setor, né, de sugestão de pauta. Mas qual é o problema disso? Quando foi agora, quando eu vi que o número era muito elevado, aí eu liguei para o setor e disse assim, quais as possibilidades da gente saber quantas dessas pautas foram acatadas pela empresa? Aí eu não tinha como ter isso. E aí o que acontece? A ouvidoria recebe, diz para o demandante que encaminhou, mas também não dá o retorno, porque nós não temos como avaliar levantando, porque aí eu teria que fazer um levantamento na Agência Brasil, na TV Brasil, nas emissoras de rádio, para poder dar um feedback para o demandante. E isso, quando a gente fala, a gente tem... Quando eu liguei para o setor, que foi o que mais me impressionou, o pessoal do setor me disse que a EBC recebe quase 1.000 sugestões de pauta por mês. E nós não temos como, ou se tem, ele não soube me dizer, se nós temos, pelo menos, de dizer quantas dessas sugestões elas são efetivamente aproveitadas. E até para que nós possamos fazer um levantamento. Que tipo de sugestão? É sobre movimento sobre a mulher? Então, a gente não tem. Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção, e falei até com o Negrão, que eu disse para ele, Negrão, se a ouvidoria não puder dar o retorno para o cidadão, aí eu prefiro que ela nem venha para cá, para a ouvidoria. Porque, senão, eu digo para ele que eu estou encaminhando para o setor e depois não dou mais nenhuma satisfação, é complicado. E eu só me dei conta quando alguém que fez uma sugestão ficou permanentemente cobrando a ouvidoria. E aí, a minha matéria foi feita, a minha sugestão de pauta foi acatada e a gente não sabia efetivamente para quem recorrer. Então, essa é uma questão que, quando a gente fala em qualificação de pauta, a gente está trabalhando muito a questão interna, né, da discussão das pessoas dos setores que são responsáveis. Muita sugestão de pauta. Eu só não poderia dizer agora para vocês exatamente sobre o que cada sugestão é essa. Nem estou entrando no mérito se são válidas, se não são válidas, mas a verdade é que uma coisa é certa. Se não forem acatadas, a gente tem que dizer para o cidadão, explicar por que essas pautas não foram aceitas. E, se for, a gente comunicar para ele quando a matéria foi publicada. Então, essas são, claro que tem outras demandas, mas eu acho que essas são importantes, porque são demandas que elas estão se tornando frequentes na ouvidoria, e a gente precisa dar uma resposta, que eu acho que já a gente fugiu daquele espaço de 5 dias de dar uma resposta, dizer o sinal está com problema? Está com problema. Mas eu acho que, pelo menos, uma perspectiva para esse telespectador, até, pelo menos, daqui a tanto tempo, como é que a gente vai resolver isso? Por quê? Quando a gente fala também da qualidade de conteúdo, não adianta um conteúdo extraordinário se as pessoas não conseguirem acessar para assistir esse conteúdo. Então, a qualidade do sinal, eu acho que e eu me lembro que o Nelson, lá no início, tinha falado que isso seria uma prioridade da EBC, a gente começar, porque é muito elevado o número de reclamações que a gente recebe na ouvidoria. Isso em relação à TV Brasil. Eu vou correr, que eu não vou passar dos 15, tá? Pode ser? Vai adiante. Não acredito. Acredite em mim, você tem que acreditar. Não é irônico, é verdade. Agência Brasil, por favor, a próxima. Foi rádio. Em relação à rádio, isso é um outro problema que a ouvidoria também vai ter que administrar, com aquilo que a gente está chamando de unificação de portas de entrada. O que acontece hoje? Como, principalmente lá no Rio, o número de manifestações elas são muito mais de serviço do que propriamente de reclamação de conteúdo sobre as emissoras de rádio. E como isso agora está entrando tudo via UNAMBI, se vocês, que é a ferramenta da ouvidoria, se vocês observarem, cresceu significativamente o número de demandas em relação à rádio, mas são muito mais de serviço,
E uma das coisas que eu gostaria de destacar, se vocês observarem cada ponto que eu coloquei ali, que eu dei destaque tanto para a Agência Brasil, para as emissoras de rádio como a TV, que é a questão da sugestão para disponibilização dos conteúdos na internet, que é uma das principais reclamações em relação às emissoras de rádio que a gente recebe. E aí, Ana, a partir dessa reunião que a gente fez, colocar esses pontos, e eu não sei qual vai ser o procedimento do Conselho Curador em relação a isso, porque eu acho que agora já não dá mais para dar as respostas que a gente dá. A gente precisa encontrar uma outra forma, porque, senão, uma das formas de você fidelizar o seu público, de você fazer com que ele se prenda, que é uma coisa que é fundamental para a gente, que é a maneira, não só o que a gente responde, e eu até digo, não precisa mais nem a correria pelos 5 dias, mas desde que a gente dê uma resposta e, às vezes, até uma solução para aquilo que está sendo levantado. Entendeu? E, para a gente, isso é muito importante, porque, senão, a gente também começa até, muitas das vezes, a cair no descrédito. Né? Responde. Não, o problema do sinal é isso, o problema da sugestão de pauta. Eu disse para ele, não vamos nem responder ainda para esses demandantes, porque eu acho que a gente precisa ver na empresa como é que a gente resolve isso. Porque, se eu abro um link no portal pedindo sugestão de pauta, eu tenho que ter um mecanismo de dar um retorno para esse cidadão. Então, não dá para a gente responder enquanto a gente não resolver isso. Pode ir adiante. Em relação à Agência Brasil, ali eu coloquei correção de erro, que isso é uma coisa que a gente vem observando na agência. A Agência Brasil é interessante, de um tempo para cá, ela mesma, quando ela identifica os erros, ela corrige e ela faz errado. Né? E também vale ressaltar que nem todas as reclamações, né, apontando erro, e tem sido um investimento muito grande da Agência Brasil, eu acho que, dentre os veículos que a ouvidoria recebe demanda, a Agência Brasil ela tem sempre ido na frente de responder, ou ela mesma faz a correção, e, às vezes, a gente recebe já só o elogio do cidadão, já dizendo que aquilo que ele havia reclamado, porque tem demanda que vai direto para vocês, e, às vezes, vocês que encaminham para a gente. E sugestão de pauta também, que é outra coisa que tem chegado com uma certa frequência. Pode ir adiante. Em relação ao portal, o portal é a nossa criança ainda, né, que nós estamos ainda procurando de que maneira trabalhar a ouvidoria com o portal, porque o portal da EBC, ele próprio tem um mecanismo de diálogo direto com seus internautas, porque eles reclamam na hora, e a ouvidoria é o procedimento ainda burocratizado de alguém que manda para a gente, leva 5 dias. Então, o que hoje nós temos feito é aquilo que é referente a conteúdos que são publicados no portal e que demandam uma resposta mais qualificada, o próprio pessoal do portal tem encaminhado para a ouvidoria. E uma das questões que, desde que a gente começou a fazer o relatório do portal, que tem aparecido, que são a assinatura RSS, que, volta e meia, eles têm dificuldades, né? Há um problema de que eles não recebem os internautas e eles normalmente reclamam. Então, são esses os pontos. Não coloquei nada de percentual, porque aí vocês, de fato, receberam o relatório. Qualquer coisa, a gente faz uma lista. E queria, viu, Ana, por final, dizer o seguinte, que eu acho que o relatório, a gente fica ali batendo cabeça uma maneira mais fácil, uma maneira mais palatável, para que os conselheiros possam... Às vezes, ele fica maçudo, né? É aquela maçaroca enorme de relatório, com a preocupação que a gente tem de colocar de uma forma clara e transparente para que os conselheiros possam ter uma visão daquilo que está chegando através da ouvidoria. Então, isso nada impede, assim, o mesmo movimento que a Ana fez de lá, nada impede que conselheiros que queiram ir até a ouvidoria para a gente conversar. O mais importante é que a gente melhore e qualifique os processos. Né? Acho que a própria discussão sobre o jornalismo, o pessoal foi lá, a Mariana foi, pediu um levantamento das demandas que tinham chegado sobre o jornalismo. Nós levantamos, entregamos para ele. A gente pode melhorar isso, porque a gente entregou porque a gente faz a pesquisa e imprime, então vem aquilo tudo misturado. Eu acho que a gente pode pensar numa forma disso vir, selecionar melhor para que ajude as câmaras a fazer uma discussão mais qualificada a partir dessas demandas. Mas o certo é que, se vocês observarem, dentro da própria discussão que se fez hoje de manhã e que se fez agora, né, no início,
Quando a gente fala da qualificação, eu acho que a gente tem ações que elas são estruturantes, que ela passa desde aquilo que foi colocado, a gente precisa, é claro, não há como, principalmente em televisão, não estou descartando aqui nenhuma outra emissora. É claro que a gente precisa fazer televisão, não é coisa barata, é caro, e é preciso muita grana, realmente, para colocar uma televisão com qualidade, principalmente se comparado ao que já está existente aí, né, uma TV comercial com qualidade de imagem, e dentro da proposta dela com uma qualidade de conteúdo. E eu acho que, além do financiamento, é isso. A gente precisa enfrentar algumas questões como essa, né, da qualidade do sinal da TV Brasil, e a colocar em relação à rádio, já foi colocado aqui. E só para finalizar, viu, Ana, eu acho que, pelo que eu pude observar hoje aqui nas discussões de manhã e pelas intervenções dos conselheiros, eu acho que o grande desafio que está posto para a EBC, para a empresa, eu acho que, eu digo assim, levantamentos, pistas, questões, dificuldades, a gente consegue, às vezes, até a ouvidoria faz isso, o Conselho Curador está fazendo isso, a gente já levantou. Eu acho que o grande desafio nosso é trazer todo esse levantamento, essas questões, para o campo pragmático. Quando a gente fala, às vezes a gente até brinca, a gente diz jornalismo com foco no cidadão. Aí, como é que é esse jornalismo? O que efetivamente quer dizer um jornalismo cidadão? É você abrir a grade toda para o cidadão participar, né? Passa por aquilo que a Ima colocou ainda há pouco. Às vezes você traz o cidadão, mas muito mais como personagem do que propriamente como sujeito. Então, é uma discussão que eu acho que a EBC ela tem que começar a encarar. Eu agora até estava instigando a Nereide ali, dizendo, Nereide, temos que começar, né, a abraçar essa causa e começar de que maneira? Porque ninguém vai ter um formato, ninguém tem. Todo mundo aqui falou desde o início. Essa é uma experiência nova, recente, e que nós não temos ainda um modelo, mas a gente precisa discutir, pensar e experimentar. Mas a gente tem que trazer todo mundo para essa discussão. Deus quis. Obrigada. Bom, conselheiros, essa é a nossa tentativa de unir forças ou esforços, não é, da ouvidoria e do Conselho. Eu só queria, antes de encerrar, informar que ficou decidido ainda nessa nossa reunião que a Secretaria do Conselho repassaria a coluna semanal da ouvidoria para ver as discussões e análises, para a gente poder, quando recebesse o relatório, ter mais ideia do que está acontecendo e tal, né? Mais alguma coisa, conselheiros? Pois não? Bem rápido, a gente enviou convite para o Conselho para participar da atividade de amanhã, daquele lançamento que foi falado aqui, porque já falei na outra reunião, e eu gostaria de sugerir aqui a companheira Rita, que pudesse representar o Conselho na reunião da manhã. Que horas é? É 9h30. 9 horas. Ou se a Ana puder ir, tudo bem, Câmara, nossa presidente, na Câmara, nós ou outros, né? Não, a Rita é nossa representante. Eu talvez passe lá mesmo. Então ótimo. Mas a Rita representa o Conselho. Tá bem, obrigada. Conselheiros, muito obrigada, diretores, o pessoal que nos acompanha ali, obrigada, gente. Até a próxima. Não pode. Só dar um informe. Ana, posso dar um informe único aqui? Segura. Eu esqueci dos informes. Mas assim, é só um. Desculpa, Nelson, desculpa. Você já falou bastante também. Eu te deixei falar. Mas esse não posso deixar de falar, porque esse é motivo de orgulho para nós. Nós, pelo segundo ano consecutivo, ganhamos o prêmio da Sociedade de Engenharia de Televisão pelo melhor projeto de interatividade com o recurso Ginga, pelo projeto piloto que nós fizemos em João Pessoa, utilizando pela primeira vez em campo a tecnologia Ginga para ter um retorno aí do cidadão. Esse foi um projeto que a gente teve vários parceiros, inclusive fundamental foi a TV Câmara. Sem a TV Câmara isso não teria acontecido, porque o canal foi cedido por ela, é o canal lá, também a Câmara Municipal de João Pessoa, a Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa também foram fundamentais para isso, e é um orgulho nosso pela segunda vez seguida, e vamos batalhar para ter um projeto para que o ano que vem a gente também consiga ser pioneiro na interatividade da TV digital no Brasil. Obrigada, parabéns. Desculpa. Parabéns. É que o Eduardo já tinha falado, por isso que ele só não tinha o troféu ainda, mas...
É, exatamente.